Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Geração D. Eu me chamo Kleber Tomás e vamos hoje, sabadão, para o segundo Entendendo a Notícia. E o que é o Entendendo a Notícia? Para quem está chegando agora no canal, quem é mais novo aqui no canal, se inscreveu agora. Como é que funciona o Entendendo a Notícia? O Entendendo a Notícia é um quadro um pouco mais técnico, um pouco mais chato, mas que nós trazemos aquele conhecimento técnico para você conseguir discernir quando a imprensa está exagerando em alguma coisa, quando ela está usando aquilo de forma a manipular. Ou seja, com esses elementos mais técnicos, mais um pouquinho chatos, vocês vão conseguir discernir o que é o fake news, o que é errado, o que é certo, o que está muito exagerado, o que não está. Então isso vai trazer base e ferramenta. Eu sei que é um pouquinho chato, é mais maçante, é um formatinho um pouquinho mais de aula, mas é necessário para a gente poder ter essa base, ter esse entendimento do que estão nos trazendo, porque senão a gente fica sempre naquilo, tem que ver se a informação é boa, se a informação é correta, só que a gente sempre fica, como é que eu vou saber isso? Aí você acaba se limitando a, vou confiar na Jovem Pan, vou confiar num canal Y, no canal X, vou seguir cegamente aquilo? Não, o que vocês têm que fazer? Usar o Entendendo a Notícia, nós temos que ter a capacidade de pensar, então a gente vai criar uma base aqui, o objetivo é esse, criar uma base para nós podermos estar compreendendo o cenário e não sendo deixar levar, né? Porque quando nós não temos o conhecimento específico, conhecimento técnico, a gente acaba deixando se levar. Pessoal, peço que avisem aí se estiver cortando o áudio, se a imagem não estiver boa, ficar dando um feedback, porque hoje aqui é carnaval, estou no litoral de São Paulo, muita chuva mesmo aqui. Estamos com a primeira frente fria do ano aí atingindo o litoral muito forte, então estamos com queda de internet, queda de luz ao longo do dia, bastante áreas alagadas e um excesso de pessoas também que vieram curtir o carnaval. Então a gente vai dando esse feedback, trocando ideia aqui e se ajeitando. E surgindo dúvidas, surgindo algum questionamento, eu tô aqui agora, durante a live, lá no final, ou se quiser ao longo dos dias entrar, comentar, sejam bem-vindos. E para sempre lembrar, vocês já estão em todas as plataformas, nós estamos no Rumble, estamos no YouTube, no Twitter, Twitter TV, Instagram, vocês aí do Instagram, boa noite, dá aquele compartilhar, aquele monte de coraçãozinho lá do lado que ajuda pra caramba na plataforma. Então, com os avisos dados aqui, com o nosso boa noite, com tudo aqui, vamos começar então o nosso Entendendo a Notícia. E qual que é o tema de hoje, do nosso segundo Entendendo a Notícia? É o inquérito policial. E por que o inquérito policial é importante? A gente abordou na nossa primeira aula, nosso primeiro tema, os crimes contra a honra, né? Difamação, a calúnia e injúria. Você que não assistiu, que não estava lá, que não acompanhou, entre lá, assista novamente. Esses vídeos estão em todas as plataformas. Curta, compartilhe e deixe sua dúvida lá embaixo, caso tenha. E o que eu trouxe? Por que eu trouxe o inquérito policial hoje? A gente vê muitos movimentos, inclusive pirotécnicos da imprensa, do próprio judiciário a respeito do inquérito policial, trazendo, poxa, foi vítima de inquérito policial, parecendo que ali já tem um julgamento, parecendo que aquilo já é uma coisa muito definitiva, foi apreendido coisa. Vamos entender como é que funciona esse inquérito policial, qual a importância dele, qual a finalidade dele, o que ele é importante dentro do fato, dentro do fato jurídico, da condição de crime, o que ele é, o que é esse ato. Então a gente, para começar o inquérito policial, a gente vai ter que entrar numa expressão em latim que se chama jus puniendi. O que é o jus puniendi? É a intenção que o Estado tem de punir diante de um crime. Então o jus puniendi é um princípio, é um espírito, na verdade, que o Estado tem em punir por parte penal, para manter essa harmonia, este conflito, essa tranquilidade e não haver um conflito social, como nós temos o respeito das normas, o respeito das hierarquias e o respeito de tudo. Isso é o jus puniendi. E o inquérito policial é a primeira persecução atrás de punição. E o que o inquérito policial é? É uma tarefa investigatória preliminar, é um ato administrativo, ele tem uma natureza administrativa, então ele é o primeiro início para se coletar provas a respeito dos fatos de uma autoria criminosa. Então, ou seja, ali vamos analisar
no inquérito policial, vamos estar diante de alguns fatos. Esses fatos vão começar a ser investigados para ver se tem crime. E essa peça investigatória ela vai ser realizada sempre pela Polícia Judiciária. E quem é a Polícia Judiciária? A Polícia Civil, Polícia Federal em alguns casos, mas sempre a Polícia Civil ou a Polícia Federal. E quem é a autoridade policial? Porque a gente vai se deparar muito com esse termo e a gente já ouviu aí. Eu vou prender você por desacato à autoridade. A autoridade é a autoridade policial, é o único e exclusivamente o delegado de polícia. Então, o delegado de polícia civil ou o delegado de polícia federal. Os outros entes podem responder por um outro crime, que é o desacato a funcionário público, que é uma outra coisa, é um crime mais leve, é uma outra situação. Ou o desacato à autoridade você só comete contra o delegado, contra a figura exclusiva do delegado. Então, como que se inicia? Qual que é a finalidade do inquérito policial? Então, o inquérito policial ele tem colher elementos que leva sobre a trazer uma convicção sobre a autoria delituosa. O que é isso? Nós vamos lá olhar fatos, perícias, depoimentos, vamos colher informações para ver se tem certeza que foi o elemento A que cometeu o crime B. Então a gente vai fazer essa ligação. Então esse é o importante. E qual que é a natureza jurídica? Que nós temos que entender qual que é a natureza jurídica do inquérito policial. O inquérito policial ele é um procedimento sempre por escrito, então ele sempre vai ser reduzido a termo, ele vai ser escrito, ele sempre está escrito ou à mão, ou datilografado, ou digitado, ele pode ser nessas coisas, mas sempre escrito. Ele é investigatório, então, ou seja, ele levanta fatos, ele vai atrás de fatos, ele vai buscar indícios ou produção de provas, então ele tem por essa intenção. Ele é administrativo, ele é meramente um ato administrativo. Ele é inquisitório, e o que é inquisitório? Ele não cabe a ampla defesa, ele não cabe o contraditório e nem a ampla defesa. Então, assim, dentro do inquérito policial, quando a gente traz essa questão do inquisitório, lembra da Inquisição? Inquisição espanhola, Inquisição? Era inquisitório, você não tinha direito a se defender, você não podia se defender, não há defesa no inquérito policial. O inquérito policial lá só vai ouvir uma parte, vai colher provas, pode nem sequer ouvir o autor, não precisa necessariamente ouvir o autor, e ele vai juntar os atos preparatórios da ação penal. Então, ou seja, ele é, relembrando, um procedimento escrito, investigatório, administrativo, preparatório da ação penal e inquisitório, ou seja, sem contraditório ou ampla defesa. Então, isso, para a gente começar a já discernir qual a importância do inquérito policial, olha por que ele não é tão relevante, ele não é tão importante. Justamente por ele ser inquisitório, ele não possuir o contraditório e ampla defesa. Quando não são respeitados esses princípios do contraditório e da ampla defesa, e não é porque ele é respeitado por causa de erro jurídico, é a natureza do inquérito policial, ele assim foi definido pelo legislador original que ele seria assim. Ele é inquisitório, então assim, ele não tem poder nenhum, ele só tem uma criação, ele é um ato administrativo. Ele é como se fosse uma impressão de papel, ele vai dar braços, os meios do judiciário a produzir algumas provas que o juiz não está. O juiz está lá no seu gabinete. Então a gente trazendo como exemplo aí, uma batida de carro. Precisa tirar foto, precisa colher o material, precisa colher a posição, a fotografia da rua. Como é que o juiz vai fazer isso lá do seu gabinete? Ele não faz, ele aciona a autoridade policial, instaura o inquérito, vai lá, manda uma perícia, a perícia colhe aquelas provas, aqueles dados e leva ao conhecimento da autoridade judicial, que é o juízo. Então isso é a natureza do inquérito policial. O inquérito, eu não vou entrar nas minúcias, ele tem um inquérito, vamos ficar mais no inquérito policial porque ele tem o inquérito civil, o inquérito militar, o inquérito administrativo. Uma das maneiras de inquérito é a tal da CPMI, que a gente está ouvindo aí, a CPI, a CPMI, mas isso ele é uma coisa muito mais técnica que também não há necessidade. O que a gente mais vê é o inquérito policial, então vamos ficar em cima do inquérito policial. Então beleza, então vamos lá começar a dissolver mais um pouquinho, entrar um pouquinho mais na característica dele, aprofundar um pouquinho mais, que são as características do inquérito policial. A gente já falou por cima algumas delas, mas vamos aprofundar. Então a primeira, ele é inquisitório.
Então, ou seja, a autoridade policial dirige como bem ele quiser o inquérito. Ou seja, ele ouve testemunha, ele não ouve, ele cobra de prova, ele pede apreensão de celular, ele pede a quebra de sigilo telefônico, ele não pede, ele colhe, aprende telefone, ou aprende computador, aprende laptop. Enfim, ele vai conduzir como ele quer essa inquisição. Tanto que ali ele não faz juízo de valor, ele só vai apresentar essas provas, porque ele é inquisitório. Então, quando a gente vê lá, fulano de tal foi vítima de busca e apreensão da polícia. Pô, só tá cumprindo inquérito, não quer dizer nada. Nada, aquilo não quer dizer nada ainda, porque aquelas provas que vão ser colhidas podem não ser nem provas, porque aí a perícia, aquelas coisas vão definir que não são nem provas. E às vezes, diante da prova, você tem a contraprova. Eu, como sou acusado de um crime, chego lá, o delegado apreende meu celular e fala, olha, tem uma ligação suspeita aqui no seu telefone. Eu falo, não, calma que eu tenho contraprova. E se apresenta outra contraprova, só que somente em juízo, somente perante ao juiz, não na fase de inquérito policial. Na fase de inquérito policial ele é inquisitório. E ele também tem a oficiosidade. O que é oficiosidade? Ele sempre vai ser conduzido de ofício, ele vai ser instaurado de ofício. Então, ou seja, se o delegado tiver uma notícia, um policial apresentar uma denúncia no 90, N maneiras que pode ser feita de trazer à luz esse inquérito, ele vai ser sempre instaurado, ele é instaurado de ofício, não há necessidade a quanto isso. Então ele vai ser instaurado, ele sempre não vai sair, gente, travou. Ele é oficiosidade, ou seja, ele nessa iniciativa ex officio, ele não precisa ter um motivo qualquer, ele é instaurado só, meramente por uma suspeita, por um indício, ou por qualquer coisa bem simples. Ele sempre vai ser por escrito, então, ou seja, ele sempre vai ser reduzido a termo. Ele sempre vai ter que estar por escrito. Não existe inquérito oral, não existe inquérito por outro meio que não seja papel, ou seja, ou digitado, ou digitalizado, datilografado ou escrito, ou seja, sempre tem que ter uma maneira de você imprimir ele e ter. Ele nunca pode ser oral, ele tem que ser sempre físico. Outra característica dele é que ele tem uma ausência de rito próprio. A lei não especificou como é o rito. Então quem define o rito é o próprio delegado, na sua autoridade. Então, se ele quiser ouvir a vítima primeiro, ele ouve. Se ele quiser ouvir o autor primeiro, ele ouve. Se ele quiser fazer a perícia primeiro, ele faz. O importante é essas provas não se desfazerem. O único importante é essas provas não acabarem sumindo. Enquanto elas não sumirem, a maneira, o rito, ele é próprio. E agora vem a parte mais importante, a principal característica do inquérito policial. A dispensabilidade, ou seja, o inquérito ele é disponível. Ou seja, ele é dispensável. A qualquer momento o Ministério Público pode dispensar o inquérito. Então, tudo aquilo no âmbito do inquérito policial pode ser dispensado pelo promotor público, pelo juiz. Depende de alguns casos pela própria parte, porque tem alguns crimes que são naturezas particular, quem toca é a própria vítima, né? Não tem a característica do promotor. Por que ele é? Ele é dispensável, por ele ser inquisitório, então ele é dispensável. Então eu posso dispensar tudo aquilo que foi produzido no âmbito do inquérito policial, ele é dispensável. Ele não tem necessidade, ele não é necessário acompanhar o processo. Outra característica que a imprensa muito usa, ela usa demais. Que é a característica dele ser sigiloso. O inquérito policial, pois ele é investigatório, ele sempre ele vai ser sigiloso. Lógico que esse sigilo, já por decisão do próprio STF, num HC 82.354, lembrei. Ele garantiu que o advogado tem acesso a esse inquérito, mas todo inquérito é sigiloso. E a gente vê às vezes ali na imprensa, às vezes a gente vê nas notícias, ele está sobre o inquérito sigiloso e a apreensão das coisas, fazem aquela pirotecnia, justamente por isso. Porque é uma característica, todo inquérito vai ser sigiloso. Então se você for ali, abrir um BO, um boletim de ocorrência na delegacia contra o seu vizinho, e isso, o delegado, a partir desse boletim de ocorrência, ele achar que deve se instaurar um inquérito, vai instalar, esse inquérito vai ser sigiloso. Sendo uma questão de som, uma questão de barulho,
N fatores. Então isso é uma característica normal. Todos os inquéritos são sigilosos, dispensáveis. Então vejam, gente, como as pessoas, como a imprensa muitas vezes usa questões técnicas para fazer aquele malabarismo para nos enganar, para nos trazer. Você fala, porra, aquilo tá uma coisa meio sigilosa, tem que ser investigado, como não tivesse sendo investigado, como tivesse algo muito cabuloso. Por trás não tem, é simplesmente uma característica dele. E o inquérito policial, ele sempre se inicia, que é o que a gente chama em latim de notitia criminis. O que é isso? É a notícia de crime. Ele é o meio pelo qual a autoridade policial toma conhecimento do fato supostamente criminoso e inicia as investigações. Então, toda vez que você vai lá fazer um boletim de ocorrência, que você aciona um 90, que você fala, que ou que o delegado presencia, ou que a imprensa noticia, é uma notitia criminis. Isso vai gerar um fato que vai levar ao conhecimento de uma notícia de crime, que vai levar ao fato da autoridade policial e ela vai iniciar o inquérito policial. Então assim, gente, para a gente entender bem esses conceitos até aqui, ele é dispensável, administrativo, sigiloso e sempre tem que ser reduzido a termo. Então, em base a isso. E ele se inicia sempre a partir de uma notitia criminis. Gente, sempre lembrando, eu sei que esse conteúdo é um pouquinho mais chato, é um pouquinho mais maçante, mas vale a pena a gente estar aqui, a gente anotar, rever várias vezes, porque ele vai dar base para a gente entender a notícia, a gente começar a não achar que a notícia ela é tão importante, ela é tão relevante, às vezes ela é meramente um nada. Às vezes ela é só meramente parte da natureza técnica do que está sendo feito ali no âmbito de uma investigação policial, no âmbito do processo judicial, acontecem coisas técnicas, né? Como a gente viu lá, às vezes vou trazer ainda vários outros entendendo a notícia, outros crimes, nexo de causalidade, crimes meio, crimes fins, para a gente entender essa absorção, que um crime absorve o outro, porque às vezes você vê lá na notícia, estamos lá vendo na televisão e fala, o cara vai responder pelo crime tal, crime tal, crime tal, você fala, nossa, aí o redator do jornal vai lá, soma a pena de tudo, ele vai ser condenado a 1 milhão de anos. E aí no final o cara é condenado a 4 ou 5 anos. Por quê? Porque tem o crime meio, o crime fim, é toda uma técnica. Que a gente às vezes pode ter conhecimento não tão profundo, mas sim uma técnica, uma pequena técnica para a gente entender um pouco qual que é o funcionamento da justiça, porque essas coisas estão no nosso dia a dia. Então, retornando lá ao inquérito policial, ele tem os atos investigatórios. Durante o inquérito, a autoridade policial ela vai enviar os seus policiais, os seus agentes, os seus peritos para fazer as investigações, para poder começar a determinar o que está acontecendo, o que foi noticiado para ele, se aquilo tem materialidade delitiva, se não tem, se aquilo tem possibilidade de ser um crime, porque pode ser até o que você está lá reclamando não ser nenhum crime. Se não é um crime, não é da alçada penal, não é da alçada do poder público, é assim na esfera civil. Cabe até processo, você pode processar lá na esfera civil, mas não tem característica de crime. Então os atos investigatórios são para isso, para colher essas provas que vão dar base para o julgamento. Então, a gente indo mais para frente aí, conforme você instaura o inquérito policial, vai haver o indiciamento. O indiciamento, o que é o indiciamento? O indiciamento é quando você torna aquele indivíduo suspeito e provavelmente ele tem a natureza delitiva, ele é um dos principais que pode ter cometido aquele crime. Então qual que é o conceito? É um ato policial realizado através do interrogatório, através de qual o suspeito é considerado provável autor. E a gente tem que frisar bem essa palavra, provável autor, porque no inquérito policial ele só vai apresentar as possíveis provas que vão ser ou não validadas. Então pode ser que com a defesa do indiciado, e aí então quando se torna réu lá no processo judicial, ele apresentar provas que contrapõem totalmente o inquérito policial, porque o inquérito policial ele é inquisitório, né? Lembra, ele não tem o contraditório e a ampla defesa. E qual é o requisito para você fazer o indiciamento de alguém?
Não basta a mera suspeita por parte da autoridade. Não basta só o delegado achar. São necessários indícios firmes e coerentes da autoria. Então tem que ter... Ele tem que estar no local do crime, ele tem que estar com a prova, tem que ter digital dele, tem que ter material genético. Tem que ter várias situações que caracteriza. Então a gente viu muitas vezes aí acusarem o ex-presidente de alguns crimes. Tá, aonde estão os indícios necessários, firmes e coerentes? Tem ligações, tem dados, ele estava no local, o que foi feito. Isso é muito importante, porque para você indiciar. E quais que são as consequências? O sujeito que foi ali indiciado, que tem as coisas, ele sairá da condição de suspeito para indiciado. Então ele já sobe um primeiro grauzinho. A partir disso ele poderá ser interrogado, porque aí ele saiu de suspeito para indiciado. Então ele já pode participar como interrogado. Ou não, isso cabe ao delegado. Terá a vida pregressa levantada, a famosa capivara. Vamos puxar a capivara do indivíduo lá, levantar quantos crimes ele tem, quantos crimes ele já participou, qual a situação que ele estava. Será a identificação criminal dele, ou seja, vão colher, ele vai tocar o famoso piano. Depois do indiciamento ele toca o piano, ele vai começar a ser tirado foto dele, características de tatuagem, tudo que vai dar a identificação criminalmente dele, como a gente pode identificar ele no futuro. O prazo, e que isso é importante também, gente, pra gente ver muitas ilegalidades que estão acontecendo no Brasil. O inquérito ele tem prazo. Com o indivíduo preso, porque ele pode ser preso preventivamente ou preso em flagrante, porque também o inquérito policial inicia-se com a prisão em flagrante, mas aí ele segue um rito específico da prisão em flagrante. Ele tem com o indiciado preso, dando o indiciado preso, ele tem 10 dias para ser concluídos. 10 dias. Ou seja, tem gente em fase de inquérito ainda dos atos, por exemplo, de 8 de janeiro. Então isso é uma flagrante ilegalidade, porque ele tem que ser, os réis estão presos, foram presos no dia seguinte, foram presos no ato, muita gente. 10 dias para concluir. Quanto tempo já passou do inquérito? Não foi concluído. Então isso já é o primeiro fato de ilegalidade. Quando o indivíduo está solto, quando o indiciado está solto, já é de 30 dias. A regra geral é de 30 dias. Então é 10 com o indivíduo preso, com o indivíduo solto, 30 dias. Veio uma pergunta ali do Instagram: o que aconteceu com a Carla Zambelli? Foi um inquérito ou foi outra coisa? A Carla Zambelli está dentro de uma situação que é um inquérito, mas estão fazendo muito alarde em cima do inquérito que é muito mais simples dessa característica do inquérito, entendeu, dona Sônia? Ela está dentro do inquérito, o inquérito não está sendo respeitado o prazo de 30 dias e estão fazendo um alarde muito grande. Então a Carla Zambelli, sim, ela é vítima de um inquérito e vítima de um processo também. Ela tem alguns processos que já estão na fase judicial, que não passou pela fase de inquérito, porque lembra que o inquérito ele é dispensável, ele é disponível, então você pode dispensar ele e tocar sem necessariamente o inquérito. E lembrando, viu, gente, essa aula aqui é para nós que somos leigos, não tem por objetivo nenhum dessa aula aqui ser para um estudante de direito, não ser para quem está prestando concurso. Isso aqui é meramente para nós termos uma pequena base técnica para entender uma notícia que está no jornal, tá? Porque também o pessoal às vezes pode entrar e tá confundindo e falando: nossa, você tá falando tanta bobagem, pulando partes. Não, só tô dando o que é o principal, um ampassão, uma parte mais simples, mas porém técnica, mas mais simples, não entrando no que é necessário para um bacharel, no que é necessário para um exame de ordem, para um concurso público. Sim, para a gente ver uma notícia no jornal e entender que nós estamos diante de um inquérito policial, o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Só para isso, tá, meu gente? Então, ficando claro, vamos seguindo. E que se for tendo dúvida aí, gente, só clicar só mandar as dúvidas aí que a gente vai respondendo, a gente vai parando. Ou se falar, tá falando muito rápido, tá parecendo aqueles caras do leilão de gado lá do Texas. Eu falo mais devagar, porque às vezes eu me empolgo, vou falando rápido, vou comendo as palavras, vou engolindo. E aí vira narração de jogo de futebol. Então, seguinte, deixa eu tomar só uma água aqui que tá pouco. Apesar do excesso de chuva e o mau tempo, ainda tá muito quente ainda.
o valor probatório do inquérito policial. Qual que é o valor de prova do inquérito policial? O inquérito policial ele só vai trazer para o processo indícios, algumas pequenas provas, mas não poderá somente o juiz embasar a sua sentença em cima do inquérito policial. Veja por que eu falo que o inquérito policial não é uma coisa tão relevante. Ele é uma coisa importante, mas porém não tão relevante. Porque o juiz não poderá basear a sua sentença em cima somente do inquérito policial. Ele vai ter que ter outras provas, outros livros de convencimento, algumas contrariedades no que a própria provas que as vítimas apresentou. Por quê? Por que ele não pode ter esse valor, ele não pode decidir somente em cima do inquérito policial? Porque o inquérito policial ele é inquisitório, ele não foi respeitado o contraditório, a ampla defesa, não foi utilizado, todo delegado não precisa respeitar a utilização de todos os meios de prova da parte da defesa. Da acusação ele pode usar todos os meios de prova ali concebido para deixar o inquérito dele robusto. Mas sim, o inquérito ajuda, fundamenta muito a base do juiz, mas ele não pode simplesmente se fundamentar ali. E se tiver vício, se tiver erro no inquérito policial, por ele ser uma natureza administrativo e inquisitória, esse erro ser considerado um erro, vai ser sanado ou dispensado aquela prova, ao contrário do que a gente vê no juiz. Porque quando chega na fase processual, a gente aplica essa teoria da árvore dos frutos envenenados. Quando há um erro processual dentro do processo, não do inquérito, dentro lá da área do juiz, tudo que foi feito a partir daquilo anula-se. Então, onde a gente viu isso para ficar mais fácil, vi um exemplo. Juiz Sérgio Moro, na Lava Jato, ele cometeu um erro, e aquele erro, que foi um erro de não mandar para o local certo, não fazer a distribuição correta da ação, não respeitar a territorialidade da ação, ele gerou a árvore dos frutos envenenados. Ou seja, tudo a partir daquele momento se tornou corrompido e foi anulado. Anulado a partir de um erro também do judiciário, porque o rito processual feito no STF, a peça processual feita lá, não cabia essa discussão da árvore dos frutos envenenados, que houve um erro lá de local. Então esse erro infantil contaminou sim o processo. Então o processo foi retirado desde o início. Então a gente tem que ficar muito atento para não ficar simplesmente acusando aí, ficando mais agressivo a respeito disso, por conta dessa situação do árvore do fruto envenenado. Então a partir do erro para frente tudo está contaminado. E o inquérito policial já não sofre isso. O inquérito policial ele sofre só uma anulação daquele erro que foi cometido, só aquele não respeito que foi cometido, ou ele pode até ser dispensado. O promotor fala, olha, como ele está com vício, ele está cheio de erros, eu dispenso ele e vou produzir novas provas. E ele vai lá produzir as novas provas. E vai ser produzida no âmbito do judiciário, no âmbito do juiz. E, gente, basicamente é isso o inquérito policial. Então, veja, ele é um ato administrativo. Vamos fazer uma revisãozinha aqui básica. Ele é um ato administrativo que tem que ser feito por escrito, que não respeita o contraditório e ampla defesa. Ele é feito de ofício pelo delegado. Ele pode ser dispensável na ação durante a parte processual. Então, veja, o inquérito policial ele é um, se a gente pode dizer assim, ele é um início muito embrionário de um processo. E aí vão falar, por que não arquiva o inquérito policial, já que o inquérito policial não apurou nada, não colheu prova nenhuma, viu até que a pessoa é inocente? Porque o inquérito policial ele não pode ser arquivado, ele tem que ser concluído. Então o inquérito policial ele se inicia de ofício, ex ofício, ou seja, sem necessariamente só por mera suspeita, só por a notícia do crime ter acontecido para ele, e ele tem que ser concluído obrigatoriamente. E quem faz a denúncia ou não é o Ministério Público, ou a parte nos crimes que são de natureza particular, quem toca é a própria vítima, que tem alguns crimes relacionados à honra, alguns crimes de natureza sexuais, de violências, de alguns tipos de violências, que é a própria vítima que toca. O que for de natureza pública, que tem um membro do Ministério Público, quem define lá se vai tocar ou não é o Ministério Público. O delegado não tem esse poder. Então, o
Inquérito policial, depois de iniciado, ele não pode ser abandonado, ele tem que ser concluído. Vamos ver aqui os comentários. Nossa, por causa de um erro do cara foi libertado mesmo sendo culpado. Bem sério tudo isso. Exatamente, sim. Porque é o erro é a árvore dos frutos envenenados. Quando a gente comete um erro, por isso que, gente, quando a gente vê uma notícia aí, tem que ter celeridade, estão demorando para processar. Não é bom a gente ter muita celeridade. O processo ele tem que ser calmo, tranquilo. Ele é um ato complexo para não ter erro, porque esse erro lá no início pode ser sim uma nulidade total do processo, porque ele gera a árvore dos frutos envenenados. Então assim, gente, quando estiver lá vendo, quando nós estivermos de frente para a televisão e ver um inquérito policial, se acalma, não é nada. Você pode estar dentro do inquérito policial, você pode responder inquérito policial a qualquer momento da sua vida. Isso não te faz um bandido, não te faz um criminoso, não te faz nada. É meramente um ato administrativo de uma suspeita de crime, uma suspeita delitiva que ele vai ter que ser concluído e levado a juiz. E o juiz vai, a maioria das vezes arquiva, a maioria dos inquéritos não conclui nada. Exatamente isso. Então assim, é um monte de nada que a imprensa às vezes gera um cavalo de batalha. Mas sim, são coisas importantes, são primeiros momentos. Ele deve haver, ele deve ser respeitado. Ele tem que ser feito de forma criteriosa, mas ele não é algo sumário. O que é sumário é a audiência, é o julgamento, é o processo, é respeitado todos os recursos, todas as instâncias, todos os tribunais superiores. A partir desse momento que transitar julgado não cabe. E o que é essa palavra transitado julgado? É quando a coisa só se torna realmente fato na sua vida a partir de que você tem o trânsito julgado, ou seja, não cabe recurso. A partir daquele momento, você é um real culpado. Então, no inquérito você pode não ser, você pode até ser a vítima. Você ser indiciado como autor e lá na frente você chegar a uma vítima. Por exemplo, como a gente viu o caso do Neymar com a moça que aprontou para cima dele, que ele gravou, que ele produziu a prova lá. Ele não lembra quem gravou quem lá. Eu sei que ficou muito claro, mas o Neymar foi indiciado no inquérito policial. O inquérito tocou por violência e concluiu que ele não era o autor, ele era a vítima. Só que só lá na fase processual que se pode fazer isso. Durante todo o inquérito policial que rolou por 30 dias, a imprensa macetou como ele fosse culpado. Porque sim, ele foi indiciado, ele passou daquela fase de suspeito para indiciado. Ele foi interrogado, foi colhido material genético, foi produzido provas. Só que não era nada. Ele era a vítima. E lá durante a fase processual, onde ele pôde apresentar o amplo contraditório, a ampla defesa dele, foi provada a inocência dele. Então, gente, se vocês estiverem respondendo no inquérito policial, se acalme, que isso é uma coisa... Procure seus advogados, tenha o seu advogado, mas se acalme, que isso é uma mera coisa administrativa. Quando vê na televisão, muita calma. E vamos entendendo a notícia dessa maneira, entendendo esses conceitos políticos, para não sermos levados, né? Quando vocês veem eu criticar Moro, me acompanha aí mais tempo, quem conversa comigo há mais tempo, sabe que eu sou um crítico contumaz ao Sérgio Moro. Para mim ele é algo muito errado, mas não porque eu sou petista, não sou infiltrado, sou uma pessoa muito de direito. Só que eu acho, tenho certeza absoluta, tenho comprovação técnica, que tudo nessa vida tem que ser muito bem feito, inclusive a prisão de um criminoso, a investigação, tem que ser respeitado todos os ritos, porque quando a gente não respeita a lei, você se torna igual quem você está investigando ou quem você está tentando punir. E dá margem para o que a gente está vendo. Então, assim, o Sérgio Moro inaugurou uma coisa que o Xandão tá tocando de vento e polpa. Tá tocando no nível hard, no nível turbo. Mas quem inaugurou foi lá. Porque não foi respeitado as técnicas, não foi respeitado o processo total. Houve muita interferência, houve muita conversa, houve envolvimento entre Ministério Público e parte, porque assim, o Ministério Público é uma parte nesse crime. Não é salutar você ver o juiz falando com uma parte, tendo um convívio, trocando WhatsApp, não pode. Por mais que eles estavam bem intencionados em prender criminosos, mas tem que ser bem feito. Porque quando não se faz bem feito, dá uma merda dessa. Hoje o cara é presidente porque o serviço lá foi mal feito. Então a gente tem que fazer muito bem feito, fazer sempre as investigações serem criteriosas, os inquéritos serem criteriosos, o processo ser calmo,
com muita calma, para se atingir o objetivo correto e adequado. Porque se não atingirmos o objetivo correto e adequado, dá essas merda. Dá essas merda que a gente vai ter que conviver. E aí você passa por uma situação que o cara não foi inocentado, existe um monte de indícios, provas e um processo inteiro demonstrando uma suposta, em tese, culpabilidade dele, e ele simplesmente é descondenado porque houve a árvore dos frutos envenenados. Então, vejam a importância e o tamanho do problema que uma pessoa pode causar, e às vezes as pessoas batendo muita palma pra ele, fizeram o Super Moro, inflar o boneco pra ele, e aí a gente vê erros fatais. Mas voltando pra nós, isso é uma coisa de uma outra aula, voltando ao inquérito policial. Vocês gostaram aí do inquérito policial? Achou que ficou claro? Ficou alguma dúvida? Tem alguma pergunta aí pra fazer? Se vocês tiverem alguma pergunta, tiver algum questionamento, agora é hora da gente bater esse papo aqui no final, que é basicamente do inquérito policial, que a gente precisa saber isso. O resto são tecnicidades, são coisas para quem está prestando concurso público, são coisas mais técnicas que pra gente não interessa nesse momento. E lembrando, pessoal, que se tiver dúvidas aí ao longo dos dias, vir surgindo, entra no comentário, entra numa das redes sociais nossas aí e faz a pergunta, pode fazer as perguntas, pode fazer tudo que fica tranquilo. Então é isso, pessoal. O inquérito policial é isso. Eu vi que o pessoal entendeu bem, a explicação ficou bacana, então conseguiram entender bem. Então, tendo alguma dúvida a respeito do inquérito policial, aqui nas redes, entrar em contato comigo que eu vou esclarecer. E lembrar que todo sábado a gente tem o Entendendo a Notícia, que é esse quadro um pouco mais técnico, um pouco mais chato, que a gente vai abordar, trazer um conhecimento um pouquinho mais técnico para estarmos fazendo entender a notícia mesmo. Aos domingos, amanhã também já convido todos que estão aqui na live para estarem participando amanhã do Giro de Notícias. O Giro de Notícias é um quadro nosso, qual a gente faz um apanhado das 10 principais notícias da semana e fazemos comentário. Ele vem todos os domingos às 22 horas. E quarta-feira tem um jornal, eu acho, que é aquele jornal de pitaco, de opinião, sem muita tecnicidade, a gente tentando entender o que vai acontecer no futuro, cada um dando sua opinião, valendo uma premiação ao fim do ano. E nos outros dias, todos os dias temos live, eu vou entrando todo dia live. Então, para você que me acompanhou até agora, Opa, teve uma pergunta aí? Aqui eu tô com... Falou que o Alexandre Barranuevo fez uma pergunta e não chegou aqui. Não chegou. Se puder refazer a pergunta aí, Dona Sônia, se puder refazer a pergunta do Alexandre também, porque a dele não veio. A gente sempre tem um lagzinho aqui no aplicativo, qual não vem. Ou se pudesse, alguém também que viu aí a pergunta e tiver no YouTube, fizer pelo YouTube, também fica mais fácil que no YouTube aqui, é por outro aplicativo, né? É que como a gente faz uma transmissão por dois aplicativos, um transmite pro Instagram e o outro é que eu controlo as outras redes sociais num outro computador. Então se puder fazer ou pelo YouTube ou repetir aí no Instagram, que a gente tá com um pequeno lag no do Instagram. Vou esperar. Então, como eu tava falando das outras lives, eu vou falando até ver se chega aí, se alguém consegue pegar a pergunta do Alexandre. Vão tendo live todo dia, a gente vai entrando nas lives todo dia, batendo um papão, e o giro de notícias, as 10 principais notícias. Então, basicamente, a gente está com 3 quadros fixos. Nós temos lá no Instagram também um quadro diário que entra todo dia, que é o Pitadas de Direita. O que são pitadas? São pensamentos, são reflexões, são pensamentos de direita, são reflexões a respeito do nosso dia a dia. E são pensamentos que a gente tem que trazer, a gente começar a se acostumar com essas frases, com esses pensamentos. Alexandre, chegou aqui, é sobre o inquérito policial e o uso da Lei Maria da Penha. Exatamente, o mau uso. Alexandre, a gente tem um problema muito sério Olha,
Eu vou até ampliar a sua pergunta. Foi muito bacana essa sua pergunta aí, essa Maria da Penha. A Maria da Penha, apesar dela ser uma lei necessária, ela é um inflar muito grande. Ela traz uma insegurança no ponto de vista do marido, do homem ali. Ele pode sofrer uma violência, porque ele parte sempre do pressuposto ali. Maria da Penha, ela partiu do pressuposto que sempre a mulher é bem intencionada e vítima da situação. Na maioria dos casos ela é realmente vítima, mas em não todos os casos. Então assim, ela é uma lei muito perigosa. Ela é uma lei que está trazendo muito danos. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nas nossas relações pessoais. E nesse mesmo escopo estão as leis de natureza sexuais, a importunação sexual, o estupro. Hoje eu discuto muito com o pessoal jurídico aí o quanto é perigoso, às vezes, você até tentar ter um contato com uma moça na rua, com uma mulher na rua, que depende do entendimento dela, você pode ter ofendido ela, se você não foi, às vezes, muito gentil, e vai trazer um problema muito grande. Porque há um inflar dessas leis. E a Maria da Penha gera esse mesmo problema. Só para você ter uma ideia, Alexandre, eu vivi um problema com um colega meu, um amigo, um conhecido meu, atirador esportivo. Ele discutiu simplesmente com a mulher, eles nem chegaram a via de fato, ambos, só ficaram no campo, ambos de troca de ideia mais áspera, né, mais ríspida, nenhum dos dois. Os vizinhos ouviram a conversa mais ríspida, acionaram a polícia chegou. A mulher falou, não, só estávamos discutindo, mas discutindo nem com palavrões eles haviam se ofendido, só uma conversa ríspida mesmo, um contraponto mais ríspido ali de um casal que estava ali num calor de uma discussão. Ele teve todo o seu acervo apreendido e uma medida protetiva retirando ele da casa dele, porque ele foi encarado como um agressor ali, que as potenciais armas dele poderiam agredir a mulher dele, sendo que as armas estavam trancadas no cofre, o cofre trancado. A mulher relatou que em momento nenhum aconteceu isso. Foi relatado à polícia, foi colocado no inquérito policial a termo a mulher dizendo que não havia acontecido isso, mas ele acabou tendo esse problema da Maria da Penha. Então assim, a Maria da Penha é uma lei boa, mas ela tem excessos, ela tem um exagero. A gente vai ter que, num futuro mais próximo, sentar com o legislador e discutir uma modulação uma situação mais moderna, porque sim, existem homens que agridem as mulheres realmente, mas existem casais que não existe essa superioridade nem física nem moral na mulher. Às vezes a mulher é a agressora do marido, o marido às vezes está só se defendendo, só que como você parte sempre daquele pressuposto que a mulher é hipossuficiente, ela é sempre a vítima, causa esses ruídos, né? Essas dificuldades, trazendo muito dano para pais de família que tem às vezes a presença dos seus filhos afastada. Mas se posso dar um conselho aí para quem possa estar passando por isso, não insista no pessoal, vá procurar o seu direito, entre em juízo, tenta verificar as suas visitas com o seu filho, já propõe o pagamento de pensão em juízo. Seja proativo em resolver em juízo, que aí é uma maneira mais segura, porque às vezes também a pessoa vai na boa intenção de ficar ligando, de ficar tentando resolver, e ele vai se afundando mais nesse inquérito policial de Maria da Penha, ele vai se afundando mais na lei Maria da Penha. Então a gente tem que tomar um tremendo cuidado nas relações. Hoje eu aconselho que nem discutam, se a pessoa está se excedendo, saia do lugar, porque essa lei é uma modulação muito errada. É como a gente vê, por exemplo, uma coisa bem mais simples, mas que causa muito problema para as pessoas, são a lei do consumidor. Você vê, a lei do consumidor sempre encara o consumidor como hipossuficiente, sendo que às vezes o consumidor tem mais condição financeira do que a própria empresa. Porque se a gente pegar ali o microempreendedor individual, o MEI, o vendedor de pano do farol da rua é o MEI. E às vezes quem está comprando o pano dele é o dono das Casas Bahia, o dono da van, o velho da van, compra um pano do vendedor de pano na rua. Naquele momento, a lei encara que o vendedor de pano é muito mais poderoso do que o velho da van, e que ele precisa ser, que o velho da van precisa ser protegido em relação ao vendedor de pano. Então a gente precisa passar e ter o hábito
e trago essa reflexão para vocês cobrarem nas próximas eleições em quem vocês forem votar, que as leis precisam ser revistas no Brasil, sempre de tempos em tempos. A gente precisa começar a fazer um recall de leis. As leis caem em desuso, cai com uma não aplicabilidade, ela se vai no tempo e a gente só vai pondo mais lei em cima de lei. A gente não vai desfazendo as leis antigas. Então a gente tem uma verdadeira coxa de retalho. Então sim, a Lei Maria da Penha ela é importante, mas ela precisa passar por uma modulação, porque ela está havendo certos exageros por parte dela. Ela está cometendo injustiça. Ela veio para sanar uma justiça, tanto que o caso que leva o nome, que é a Lei Maria da Penha, ela ficou paraplégica por violência doméstica do marido, ela se tornou deficiente física por conta da violência doméstica. Então, assim, precisava-se de leis mais importantes, precisava-se de celeridades, de medidas mais importantes, mas houve um exagero. É como essa da natureza sexual. Precisa sim de uma proteção sexual, precisa sim disso, mas houve um exagero. Está havendo um avanço muito grande. E aí, quando há um avanço muito grande, começa-se alguns casos de injustiça sérias. Então, a Lei Maria da Penha existe isso sim, na Lei do Consumidor existe, entre outras leis a gente vê muito essa questão do mau uso das leis. E aí quando a gente está falando de família, de relações pessoais, as coisas são muito mais complexas, né? Porque o que acontece dentro de uma casa é duro a gente entender quem está certo e quem está errado do lado de fora, né? E aí a lei fala, não, olha, na maioria das vezes sempre é a mulher. E aí às vezes você vê casos de mulheres aí, é comum você conhecer de mulheres que vão lá para elas baterem no marido. E aí o marido às vezes acaba empurrando, às vezes acaba se defendendo só e aí aquela falta de argentino, né? O argentino vem para te dar uma falta e toma, né? E aí o argentino cai e o juiz dá cartão pro cara que tomou a falta do argentino. Isso acontece, é um mau uso, é triste e isso é importante. Por isso que é importante a gente procurar sempre um advogado. Quando acontecer o inquérito a gente tem que ver que não é nada, mas sim procurar um advogado e tentar sempre ser propositivo. Quando a gente está falando da Lei Maria da Penha, você que está às vezes ali afastado do seu filho, afastado da sua casa, vá até a justiça, procure ser propositivo em regular as visitas, porque quanto você mostra para o judiciário mais vontade de resolver, mais a sua boa-fé aparece, né? Porque no primeiro momento podem achar que você não estava muito de boa-fé, mas ali para frente, conforme você vai demonstrando a sua proatividade em resolver de forma correta e judicial, o juiz olha com melhor carinho para você e ajuda. Então ajuda isso. Ajuda muito. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Eu vi que tá com bastante gente aí na live. A gente tem mais um tempinho aí bom. Tem mais 10 minutos no Instagram, que o Instagram limita em 1 hora pra gente. Então o inquérito policial conseguimos fazer de forma mais rápida e mais coesa. E abrir esse espaço aí pro nosso bate-papo. Se alguém tiver alguma dúvida, só mandar aqui que a gente tá aqui aguardando. Deixa eu tomar uma aguinha enquanto isso aqui. Então, gente, eu acho que é isso mesmo. Vamos ficando por aqui. Convido todos amanhã às 22 horas participarem do Giro de Notícias. A gente vai ver as 10 principais notícias ou mais alguma coisa que aconteça. Agradeço a todos por estarem aqui. Alexandre, Dona Sônia, Dona Iracema, Brincalhão, outro pessoal que entrou aqui que eu não consegui acompanhar no Instagram, porque o Instagram hoje está com um lagzinho tremendo aqui, o programa que eu uso. Lucy, Mara Chaves, Denise, muita gente entrou aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Convido a estarem amanhã aqui às 22 horas para o Giro de Notícias. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Desejar a todos vocês uma noite abençoada, um final de sábado abençoado, que o carnaval de vocês esteja sendo com muita paz, tranquilidade, que vocês fiquem atentos. Falou, Alexandre, estamos aqui. Se precisar de mais alguma coisa, Alexandre, manda só lá na rede social, manda um direct que a gente sempre está em contato aí. Só mandar pergunta, a gente está à disposição. Então, gente, uma boa noite para vocês. Que o Papai do Céu proteja vocês aí na noite, que vocês tenham um bom descanso, que tenham um bom dia amanhã, um dia de consigam descansar, consigam estar com a família de vocês.
aproveitar esse carnaval de forma saudável, de forma familiar. Então, gente, até amanhã à noite. Muito obrigado e vou sempre lembrar vocês, a guerra só está começando. A luta é longa, dura e árdua, mas retroceder não é uma opção, porque a vitória é certa. E eu confio nela e eu vou acreditar. Vamos ser resilientes e vamos seguir firme. Tá bom, minha gente? Uma boa noite para vocês. Que fiquem com Deus. E até amanhã. Amanhã estamos aí de junto às 22 horas. Tchau, gente. Até mais.